Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o assunto de termos e posição e direção das estruturas anatômicas na posição anatômica do corpo. Todas as coisas, quando a gente vai encontrá-las, né, quando a gente vai procurá-las no corpo, as estruturas precisam ser localizadas. E com isso a gente muitas vezes pode se atrapalhar, não sabendo nos comunicar com as pessoas que vão ler nossos livros, que vão entender nossas avaliações, ver nossas provas, e simplesmente uma comunicação simples, né? Muitas vezes a gente quer dizer que uma coisa está para a esquerda, e se a pessoa não souber que esquerda é a minha esquerda, ela pode confundir com a esquerda do lado dela. Ou se ela não souber diferenciar a esquerda de direita, pode ser que ela também se atrapalhe na hora de identificar onde as coisas ficam. Imagina você pedindo informação na cidade de São Paulo, a cidade grande, você pedindo informação onde fica, sei lá, o posto de gasolina. E a pessoa fala para você ir adiante e depois virar à direita e depois, na sequência, virar à esquerda, né? Se você não conseguir interpretar o que a pessoa está dizendo, a comunicação falha e, portanto, você não chega no posto que você quer. No corpo, a gente tem muito mais estruturas do que apenas casas e quarteirões, né, para a gente confundir. Muitas estruturas estão, inclusive, coladas umas às outras. E aí, como é que você fala, né? Ah, a estrutura que está colada, uma está do lado esquerdo, outra está do direito. Mas é do lado esquerdo de quem vê, não de quem tem a estrutura, né? Então fica complexo. Então, algumas coisas a gente precisa ajustar na nomenclatura anatômica para que a gente possa se comunicar de forma eficiente, tá? Então, na primeira parte da aula, a gente vai ver esses termos de posição e direção na posição anatômica, e depois nós vamos falar na segunda parte sobre os planos de corte e sobre os eixos que acompanham os planos de movimento também, tá? Então, vamos lá. Bom, o corpo é dividido praticamente nessas estruturas, né, nesses segmentos. É cabeça, depois eu tenho o pescoço, que é pequeno, né, em relação a todo o resto da superfície corporal, mas ela é bastante importante porque, principalmente a cabeça mesmo, tem pouquíssimo movimento, né, no, na mobilidade do pescoço. Quem faz a maior parte do movimento do pescoço é o pescoço em si. Aí nós temos o tronco, que compreende aquilo que está abaixo do pescoço e que vai até quadril, né, praticamente. E depois nós vamos ter os membros, né, os membros superiores e os membros inferiores. De uma forma bem mais simples, a gente já fez a divisão em outras ocasiões de esqueleto em esqueleto axial, que compreende o esqueleto que vem desde os ossos da cabeça até a coluna, final da coluna vertebral, né, que seria o cóccix, e o externo na sua parte anterior e a coluna vertebral na sua parte posterior, né? Além das costelas que fazem parte desse esqueleto axial. E aí, o restante seria tudo parte do esqueleto apendicular, que seria a clavícula, lá atrás a escápula, e aí o braço como um todo, né? O membro superior como um todo se inserindo na cintura escapular. E aqui embaixo a gente teria um quadril, dois quadris, né? Se conectando com o final da coluna vertebral, fazendo parte também, junto com os membros inferiores, do esqueleto apendicular. Tá? Então, o tronco compreende o tórax, o abdômen, a pelve, o períneo, que é o espaço que tem entre o órgão genital e o ânus, e o dorso. Né? Nós temos também daí cavidades, que a gente pode dividir o corpo também assim, em coisas que apresentam cavidades, aberturas, e estruturas que não apresentam essa cavidade, né? Essa estrutura oca, como os vasos sanguíneos, por exemplo, de alguma forma oferece também uma cavidade, né? Uma passagem de ar, desculpa, de sangue, daí nós vamos ter a passagem de ar nos tubos, né, do sistema respiratório, no nariz, por exemplo, uma cavidade. E nós podemos dividir também dessa forma, entre
porção craniana, porção torácica, porção abdominal e porção pélvica. E aí tudo seria nesse sentido aqui, ó, do esqueleto, praticamente do esqueleto axial, né? Exceto a pelve, que seria do esqueleto apendicular. Ok? Bom, o tronco também, a gente pode pensar no sentido de tórax. O tórax é tudo aquilo que está acima do músculo, chamado músculo diafragma, que está na base do pulmão, que é esse que vocês conseguem ver aqui, ó, né? Olhando a pessoa de lado. O abdômen seria tudo que está abaixo do músculo diafragmático, né? Do músculo diafragma. Então, você teria toda essa região aqui, ó, praticamente a cavidade abdominal. E daí o que estivesse lá entre os quadris seria a cavidade pélvica, tá? Bom, e aí nós teríamos o períneo. O períneo, então, estaria representado entre o órgão genital e o ânus, que seria esse intervalo aqui, né? É rico em musculatura. E o dorso. O dorso sendo essa parte posterior do tórax, né? Então, você teria na questão dorsal aqui, né? Você teria desde o pescoço, onde começa a C1, e iria até o final das costas aqui, né? Final da coluna vertebral lombar. Abaixo da coluna vertebral lombar, de L5, onde começa o sacro, daí você já não chamaria mais de dorso, né? E sim de parte posterior da pelve, tá? Mas tudo isso ainda, em uma forma de você ver o corpo, dividir o corpo, você estaria pensando no tronco também, tá? As outras coisas que a gente já viu, essas outras divisões. Bom, e aí os termos de posição e direção. Aqui é onde entra essa questão de a gente conseguir situar as estruturas, né? Quem está, por exemplo, mais para frente, mais para trás, mais para cima, mais para baixo, quem está no meio. Então, nós vamos ter, por exemplo, quem está mais para frente, quando você olha uma pessoa na posição anatômica, essa estrutura está no que a gente vai chamar de anterior, tá? Ela está mais adiante, mais para frente. Então, a gente chama de anterior. O oposto de anterior é o posterior, ou seja, que está mais para trás do que está anterior. Então, você vê algo na frente, né? E você vai ver algo atrás, que isso aqui atrás está posterior em relação a algo que está anterior. Superior, que está mais para cima. Inferior, que está mais para baixo. Medial é aquilo que está bem na linha mediana do corpo, que a gente já vai falar com mais detalhe. E lateral é aquilo que está se afastando lateralmente da linha mediana do corpo. Intermédio é a nomenclatura para que se dá para que se dá para aquilo que está no meio do que é medial e o que é lateral. Então ele está aqui, ó, no intermediário. Tá? Está aqui, ó. Você tem medial, lateral e o que tem aqui no meio é intermédio. E para coisas que estão mais para cima, nos membros superiores ou inferiores, a gente chama de proximal. E coisas que estão mais para baixo, no membro superior e inferior, a gente chama de distal. Tá? É errado você falar assim, está mais na parte superior do braço? Assim, se for levar o pé da letra na anatomia, é errado. A gente deveria falar que está mais proximal. Tá? Mas, assim, óbvio que a gente consegue se entender, a gente consegue conversar e entender que uma coisa que está mais para cima é superior. Ah, eu não falei proximal, não entendi. Dá para entender. Mas o que vocês precisam entender é que o termo proximal e distal, eles são utilizados para posição de estruturas nos membros superiores e inferiores. Quando você vai no tronco daí, ou no esqueleto axial, cabeça, você vai chamar de superior ou inferior. Tá? Então, por exemplo, minha sobrancelha está mais superior em relação ao meu olho. E o meu olho está mais inferior em relação à minha sobrancelha. Vamos dizer assim agora, no membro inferior, a patela, que é o osso lá do joelho,
ele está mais superior em relação ao meu pé. E o meu pé está mais inferior em relação à minha patela. Tá? Então, superior e inferior praticamente para esqueleto axial e proximal e distal para membros superiores e membros inferiores. Bom, médio. Médio é o nome que a gente dá para uma estrutura que está no meio, só que não na forma com que estava o intermédio. O intermédio está entre o medial e o lateral, quando a gente olha uma coisa do lado da outra. O médio está no meio de uma coisa que está superior e inferior, ou de uma coisa que está anterior e uma outra posterior. Ok? Então, intermédio é só para uma coisa quando você vê uma do lado da outra. Você tem uma aqui, você tem outra aqui, e o que está no meio é intermédio. Médio é para estruturas que estão no meio de algo superior e inferior, e de algo anterior e algo posterior. Tá? Superficial é o termo que a gente usa para dizer que as coisas estão mais aparentes. A gente consegue vê-las porque elas estão superficiais, tá? Elas estão mais externas. Profundo é o termo que a gente dá para coisas que estão mais internas, que quase sempre eu não as vejo, tá? Então, elas estão mais internas, eu não consigo enxergá-las assim de forma direta. Eu preciso, geralmente, retirar o que é de superficial, que está por cima, para que daí eu possa ver o que está por baixo como profundo. Interno e externo tem quase o mesmo sentido, tá? Só que, geralmente, isso daqui a gente usa para estruturas ocas, como lá na orelha. Então, eu tenho a orelha externa, aí eu tenho uma lá dentro que é chamada de orelha interna, né? E aí eu tenho uma no meio, que está entre o externo e o interno, que eu chamo de estrutura média. Então, antigamente a gente falava ouvido externo, o que estava lá dentro, bem lá dentro, ouvido interno, e o que estava no meio entre essas duas estruturas, de ouvido médio. Tá? Bom, homolateral, a gente está falando, é quase a mesma coisa de chamar hemicorpo. Hemicorpo é quando você está pensando num hemisfério do corpo, em um lado do corpo. Tá? Então, pode ser no hemicorpo lateral, no hemicorpo direito, ou pode ser no homocorpo, no homolateral direito. Tá? Então, você está, geralmente, é óbvio que o hemicorpo está se referindo ao corpo, ao hemisfério do corpo todo, a metade do corpo, quando você divide ele lado esquerdo e lado direito. Tá? O homolateral, a gente está dizendo de estruturas que não são necessariamente o corpo todo. Tá? O contralateral é quando eu estou me referindo a dois lados contrários. Tá? Então, por exemplo, eu posso falar que eu vou fazer um exercício onde eu faço um movimento com o meu braço direito e, ao mesmo tempo, eu estou fazendo um movimento com a perna esquerda. Então, eu estou fazendo um movimento com o braço direito e com a perna esquerda. Ou seja, então eu estou falando assim, ó, estou realizando um exercício contralateral. Eles são contrários, eles são opostos, tá? Esses lados. Por exemplo, o meu olho, a gente sabe, né? Que lá no nosso encéfalo, quando você termina ali o bulbo, você tem o encéfalo, desce ali no diencéfalo, daí você vai ter o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. E logo abaixo do bulbo, você tem a decussação das pirâmides, que é onde faz um X, assim, ó. Então, todo o hemisfério esquerdo do meu encéfalo controla o lado direito do meu corpo, e vice-versa. Por isso eu posso chamar de contralateral. O controle nervoso do meu corpo é feito de forma contralateral. Lado esquerdo controlando o lado direito. Tá? Oral, que se refere à boca, caudal, que se refere ao final da coluna vertebral. Tá? Esses termos, assim, eles são um pouco utilizados quando a gente pensa num contexto geralmente
evolutivo, né, da teoria da evolução. Entendia-se, né, que o homem, como evoluiu de outras espécies, né, e que os parentes mais próximos que seriam os primatas, entende-se que a coluna, né, que é chamada notocorda ou corda, ela tinha o final ali, sua estrutura, que seria uma cauda, porque como se fosse uma cauda de um réptil ou a cauda de um animal, que depois foi evoluindo, mudando a sua estrutura, né? Então, até sair da quadrupedia para a bipedia, você teria essa estrutura como se fosse uma cauda, por isso do caudal, que é a parte mais afastada. E cauda não necessariamente é a parte inferior, né? Se você pega, por exemplo, um animal, um cachorro que tem seu rabo, né, que é como se fosse sua cauda, sei lá, um lagarto, não tem superior e inferior nesse caso. A cabeça é algo que só está um pouco mais cranial, ela está um pouco mais perto da cabeça, e as coisas que estão mais afastadas da cabeça, estão mais para baixo, não estariam mais para baixo no sentido em direção ao solo, estariam mais para baixo no sentido posterior, que a gente chamaria isso de cauda, né? Bom, então é isso, tá? Bom, e aí nós temos alguns critérios para a adoção dos nomes anatômicos, né? São vários critérios. A gente sabe que a maior parte dos nomes anatômicos foram dados porque eles tinham uma estrutura parecida com alguma outra estrutura já conhecida, né? Eles começaram a estudar o corpo e viram que algumas estruturas era mais fácil você se referir à sua forma do que necessariamente dar um nome para aquilo diferente, né? Então, por exemplo, né, em relação à sua forma, a gente tem o músculo trapézio. O trapézio faz aquele desenho, né, aquela figura geométrica, né? Mais ou menos parecido com isso aqui, assim, né? Algo assim, né? Por isso lá que tem o trapezista do circo e tal, né? E se a gente pegar o músculo trapézio, que está na parte posterior, né, da minha cabeça e do meu dorso, a gente teria mais ou menos algo assim, né? Ele, na verdade, acaba fazendo mais como se fosse um losango, às vezes, do que necessariamente um trapézio, né? Faz mais ou menos isso daqui, assim, né? Bom, aí também é uma outra forma, outro critério, é na sua posição. Ou seja, mais ou menos próximo a quem está, né? Então, a gente vai falar daqui a pouquinho na posição anatômica. A gente tem na posição anatômica uma linha que é chamada de linha mediana, né? Por isso que você tem um nervo que leva esse nome, de mediano, porque ele está próximo à linha mediana, entendeu? Mas mais próximo, mais ligado à linha mediana, tá? A gente também pode usar um critério do trajeto. Então, por exemplo, aqui você tem uma artéria circunflexa da escápula. Circunflexa, vocês lembram você tem o acento agudo, né? Por exemplo, no O, e você tem o acento circunflexo, que é aquilo que faz assim. Então, você já está mais ou menos entendendo o que ela faz por conta do circunflexo, do acento circunflexo, né? Da escápula. Perceba que também aqui tem um termo de posição, né? Você está falando, ó, fica próxima da escápula e ela faz um acento circunflexo na escápula, tá? Então, o trajeto, por quê? Porque passa pela escápula, que seria uma posição, mas também pelo formato que essa artéria faz no espaço, parecido com um acento circunflexo. Também pode ser em relação às conexões que as estruturas têm ou às relações que elas têm. Então, por exemplo, ligamento infrapatelar. Infra é uma posição, né? Por quê? Porque é ao contrário de supra. Então, você está dizendo que uma coisa está mais para baixo. E patelar, por quê? Porque a gente está falando na sua posição. Só patela. Só que, ó, o ligamento, ele tem uma função específica, que é ligar peças ósseas. Então, tudo que tem ligação
naturalmente tem uma relação. Porque se as coisas não estão ligadas, então também provavelmente elas não estejam relacionadas. Mas se elas têm ligação física, é porque elas têm relação. Por isso que elas estão interrelacionadas. Por isso que aqui é diferente de simplesmente falar da posição. Ah, ligamento infrapatelar. Beleza, já estou contando a posição. Só que perceba, o ligamento, ele conecta, por isso ele tem uma relação. Por isso que você está dizendo, ó, ele conecta a patela. E é óbvio, provavelmente, ele conecta alguém em alguém. Mas aonde que ele conecta a patela? Lá no ossinho chamado tuberosidade da tíbia. Então, por exemplo, você tem a patela aqui, e bem em cima, assim, ó, da sua canela, próximo ao giro, você tem um osso, né? Pontudinho ali e tal. E esse ligamento infrapatelar, ele desce bem aqui, ó. E aí você tem, por exemplo, o músculo quadríceps, né? Que vem lá de cima, grandão na sua coxa, assim. Né? E conecta aqui na patela, tá? Também pode ser usado a relação com o esqueleto. Então, por exemplo, uma artéria ulnar. Você já sabe que é uma relação com o osso, né? Ah, mas isso também é posição. É, também é posição, só que percebe que aqui é em relação ao esqueleto. Aqui, ó, na sua posição que a gente deu o exemplo do nervo mediano, o nervo mediano não é necessariamente em relação ao esqueleto, é em relação ao centro do corpo. E o nervo é um nervo, tá? Então, em relação ao centro do corpo. Aqui é em relação ao osso, em relação à ulna. Então, você tem a artéria radial, a artéria femoral, a artéria abdominal. Então, ó, a artéria abdominal não está se relacionando com o esqueleto, porque o abdômen não é osso. O abdômen é um segmento, um pedaço do corpo, tá? Uma porção do corpo. Então, isso é em relação à posição e não necessariamente em relação ao osso. A artéria femoral, aí é em relação ao osso, por conta do fêmur. A artéria radial é em relação ao osso, por conta do rádio. Tá? A artéria tibial, em relação ao osso também. E, por último, em relação à sua função. Isso aqui, principalmente músculo, né? Por exemplo, você tem músculo elevador do lábio superior e músculo elevador da asa do nariz, né? Dessa asinha aqui do nariz. Você tem músculo elevador da escápula, ó, em relação à função. Ah, beleza, a escápula é um osso, sim, mas a referência principal aqui não é o osso, e sim a função do músculo. Você tem elevador da escápula, você tem um músculo que faz flexão do quadril, você tem um que aí não tem esse nome, né? Você vai chamar de músculo que faz flexão do quadril, ilho-pessoas ou reto abdominal. Mas você tem no antebraço, por exemplo, o músculo flexor dos dedos, músculo extensor dos dedos, tá? Tudo em relação à sua função. Bom, e o que é essa posição anatômica, então, que a gente está falando, né? Posição anatômica é essa posição aqui, ó. É uma pessoa de pés juntos, unidos, né? Ou um pouco afastados, depende da literatura. Eu já vi dos dois jeitos, tá? Tanto do jeito que mostra a foto, quanto com os pés um pouco afastados. E olha que interessante, né? Que importante. Os braços, ó, eles não ficam naquela posição neutra de da forma com que eles ficam quando a gente fica em pé apenas. Aquela posição que a gente fica em pé, sem virar a palma da mão para frente, é chamada de posição fundamental ou posição ortostática, ok? Essa posição aí que vocês estão vendo com as palmas das mãos viradas para frente, ela vai caracterizar a posição anatômica. Por que a posição anatômica é importante, né? Onde você vai ter a face voltada para frente, o olhar dirigido para o horizonte, esse horizonte que não acaba, né? Não é um horizonte que eu levanto um pouco a cabeça e nem um horizonte que a cabeça fica olhando meio que para o chão, tá? Eu já explico o porquê disso. Os membros superiores estão estendidos e ao longo do tronco, porque ao longo é no mesmo caminho, tá? que acompanha o tronco.
e com as palmas das mãos voltadas para frente, os membros inferiores unidos com as pontas dos pés dirigidas para a frente. Tá? Então, essa posição anatômica, por que ela foi feita dessa forma, né? Convenção achou interessante que fosse dessa forma e não através da posição ortostática, da posição fundamental. Quando você vê uma pessoa em pé, na posição ortostática, perceba que o antebraço dela, essa parte aqui, ó, esse segmento aqui do braço, vai estar com o polegar, ao invés de voltado para o lado, voltado aqui, ó, vai ficar voltado para frente. Aí você vai ter o braço voltado para frente e o antebraço com essa face aqui, ó, do antebraço voltado para o quadril e para o tronco, né? Ficaria um negócio assim, próximo do corpo, dessa forma aqui, ó, encostada com o corpo. E aí você ficaria meio na dúvida também de dizer o que é posterior, o que é anterior, porque o braço está de um jeito e lá embaixo o antebraço está de outro jeito. Então a convenção achou melhor fazer isso daqui, botar a palma da mão virada para frente. Porque embora você tenha movimento nas articulações, você vai ter praticamente um movimento só aqui, ó, na articulação radioulnar proximal, que é aquela articulação que faz pronação e supinação. Tá? Então, ela giraria a palma da mão para frente. Girando a palma da mão para frente, a mão seria anterior, a palma da mão seria anterior, essa face anterior do antebraço anterior, e essa parte aqui do braço anterior também. Então, aqui, ó, perceba que tudo é anterior. Anterior, anterior e anterior. Tá? Do mesmo jeito que quando você olha aqui na coxa, ó, anterior, anterior, e os pés aqui, daí você não chama de anterior, porque eles já não estão mais. O dorso do pé não está voltado para frente, ele está voltado praticamente para cima. Tá? Daí a gente chama de dorso do pé. Enfim, lembra que eu falei para vocês que o movimento de flexão, ele leva esse nome porque você aproxima dois segmentos de faces iguais. Então, por exemplo, você aproxima anterior com anterior. Quando você faz flexão do cotovelo, você aproxima a face anterior do antebraço da face anterior do braço. Né? Quando você vai fazer, por exemplo, um movimento lá de levantar um pezinho, uma barra, né? Uma rosca direta para o bíceps. Você está aproximando face anterior de face anterior. Quando você está fazendo um movimento de levantar o calcanhar e tocar no glúteo, geralmente você pode fazer isso lá na academia também, né? Treinando posterior de coxa, você também está fazendo flexão, porque você está aproximando o posterior de posterior. Tá? Se não fizesse esse ajuste na posição fundamental de forma que virasse a posição anatômica, você teria um antebraço que não estaria virado para frente, ele estaria em neutro. Aí ficaria difícil de você, às vezes, falar o que é lateral, o que é medial, o que é anterior, o que é posterior. Tá? Bom, os planos e delimitações. Então, o corpo, lógico que você não vê ele dessa forma, né? Porque ninguém está dentro de uma caixa. Mas se você for colocar o corpo dentro de uma caixa, você vai perceber que você vai ter 6 lados que fazem com que o corpo fique dentro ali daquela caixa. Você vai ter a parte da frente da caixa, você vai ter a parte de trás, a parte de cima, a parte de baixo. E se você achou que são só 4, não esqueça que tem um do lado esquerdo e um do lado direito. Portanto, você tem 6 lados de uma caixa. Geralmente a gente vê uma caixa como coisa quadrada, né? Mas pensa que a caixa é um dado, né? É um dado, é um cubo, então tem 6 lados. Então, coloca o corpo de uma pessoa, coloca uma pessoa dentro de uma caixa. Você terá 6 lados, superior e inferior, esquerdo e direito, à frente e atrás, que faz com que o corpo fique dentro dessa caixa. Tá? Então, aquilo que está à frente, a gente chama de anterior. Ou, como está mais na parte da frente do nosso corpo, no ventre do nosso corpo, a gente vai chamar de plano ventral. Tá? Plano anterior ou plano ventral, a mesma coisa.
O que está atrás, eu vou chamar de posterior, né? E também, como faz parte do dorso do meu corpo, pega lá do pescoço para baixo, né? Eu vou ter a parte dorsal, um plano que se chama também, pode ser posterior ou plano dorsal, tá? Na parte de cima da minha cabeça, né? Limitando o meu corpo aqui em cima, eu vou ter o plano cranial, que está próximo à cabeça ou superior, né? De forma oposta, lá nos pés, eu vou ter o plano inferior, que fica logo abaixo dos meus pés, ou também vai se chamar de plano podálico, né? Por isso que algumas pessoas vão lá no podólogo, na podóloga, alguns acham que é para podar, né, o pelo do cachorro, tosar. Mas, na verdade, o podálico vem de pé, de podos. Então, a pessoa que vai lá no podólogo vai simplesmente para fazer o pé, né? Que é errado falar fazer o pé também, mas é como se fosse lá deixar o pé mais bonitinho, tirar cutícula, passar uma basezinha e etc. Tá? Então, esse plano que está abaixo dos meus pés, inferior ao podálico. E aí eu tenho o lateral esquerdo e, opa, não está do outro lado, né? Que também estaria, não daria para ver nessa imagem, porque estaria omitido, mas você teria o lateral direito, tá? Muito bem. Então, os planos, primeiro, né? Em matemática ou em física, planos levam esses nomes porque eles têm apenas duas dimensões. É algo que você vê numa área. Por exemplo, aqui você consegue ver o comprimento e você consegue ver a altura, né? Ou comprimento e largura, ou altura e comprimento, enfim, tá? É que eu estou mostrando como altura só pensando, sei lá, se fosse um cubo, um retângulo isso aqui, na verdade, tá? Então você teria a altura. Se você estiver vendo isso aqui que está no chão, por exemplo, uma coberta esticada no chão, você estará vendo comprimento e largura, né? Então isso é um plano. Qual é o oposto de plano? É um volume. Que daí, gente, sou horrível, tá? Sou horrível, não sei desenhar mesmo, não nego, mas você teria. Opa, já fiz errado, né? Seria aqui, acho que outro aqui, acho que outro aqui, mais ou menos. E aí você teria aquela imagem tridimensional, né? Assim, acho que assim, se não me engano, assim, assim, né? Você teria um cubo. Desculpa, você teria um volume, tá? Então aqui você está vendo algo de forma tridimensional, né? Você está vendo a altura, você está vendo o comprimento e você está vendo a largura também, ou a profundidade, enfim, tá? Então por que que leva esse nome de plano? Porque aqui você tem algo 2D, duas dimensões, e aqui você tem algo 3D, em três dimensões, tá? Então o plano não é um volume. Embora o corpo seja um volume, quando a gente está falando de planos, limites do corpo, as suas delimitações, a gente está falando de lado de caixa, tá? Um lado esquerdo, um lado direito, um lado superior, um lado inferior, um lado anterior e um lado posterior. Agora, se você se você quiser dividir o corpo ou alguma estrutura do corpo, você vai lá e vai ter que cortar alguma estrutura, você vai estar fazendo uma coisa que é chamada de secção, tá? E você vai fazer isso usando também um plano. Você vai dar um plano de corte. Plano de corte é diferente do plano que faz a delimitação. A delimitação, o nome já está dizendo, não corta nada, é só para delimitar o corpo num lugar, né? Que no caso ali dentro de uma caixa seria num volume, né? Algo tridimensional. O plano de corte, ele serve para dividir. Então, toda vez que você corta alguma coisa, você corta em pelo menos duas partes, em dois pedaços, tá? Então, você vai ter assim, ó, os planos que são delimitadores, ou os planos limites do corpo, eles são tangenciais. O que é tangencial? Que toca, né? Que é algo tangente, algo que toca. Não é algo que cruza.
ou algo que corta, é algo que toca e acompanha, de forma tangencial. Tá? Então, são esses 6 aí que a gente já falou. Os planos de corte, sim, eles atravessam o corpo. E aí você vai ter 3 tipos de planos de corte. O plano chamado de sagital, o plano chamado de frontal, que também pode ser chamado de coronal, e o plano transversal, que também pode ser chamado de horizontal. Tá? Então, o corte sagital, ele está preocupado em dividir o corpo em 2 metades. Lembra, o plano de corte sempre divide. Então, ele está pensando em dividir em 2 metades, esquerda e direita. Perceba que metade quase sempre é sinônimo de partes iguais. Né? Dividir em 2 metades. Você está falando que você pegou uma estrutura assim e você dividiu, e você dividiu bem ao meio. Tá? Faz de conta que o meio é isso aqui, tá? Faz de conta que o meu plano de corte sagital é isso aqui, tá bom? Então, geralmente, a gente está falando de dividir 2 metades iguais, né? Quando eu divido em 2 metades iguais, eu vou chamar metade igual esquerdo e metade, né, igual direito, eu vou chamar de corte sagital mediano. Professor, por que mediano? Lembra da posição anatômica? Cabecinha, pescocinho, ombrinho, bracinho, do lindo, né? Olha que belezinha. Pensa na pessoa que desenha maravilhosamente bem. Ó, que tronco longo, né? Sagital mediano coincide com aquela linha mediana que eu falei para vocês. A linha mediana é uma linha que está no meio da minha testa, é imaginária, né? Passa entre as minhas sobrancelhas, bem em cima do meu nariz, coincide bem com esse intervalo dos meus 2 dentes incisivos frontais, os 2 dentes da frente, que a gente geralmente usa para morder uma fruta, né? Uma maçã. Bem no meio dos 2 dentes inferiores da mandíbula, né? Da arcada inferior, no meio do meu pescoço, bem em cima do meu externo, na minha linha alba do abdômen, no meio do meu quadril, coincide em cima do órgão genital, entre os joelhos e cai bem entre meus pés aqui embaixo. Isso aqui é bem a metade do meu corpo, né? Por exemplo, quando você coloca um aparelho dentário, aparelho ortodôntico, e os dentes estão tortos, né? E você precisa alinhá-los para eles ficarem bonitinhos. O dentista tem que se preocupar em fazer com que as linhas médias, essas linhas do centro aqui que eu mencionei, elas têm que ficar coincidindo uma com as outras, assim, bem no centro. Senão, fica cruzado, né? Outra coisa que pode acontecer é a linha, quando você dá risada, essa linha mediana aqui entre os dentes, ela não coincidir com o nariz. E aí fica aquele sorriso torto, né? Então, essa linha que é bem o centro do nosso corpo, se você fizer um corte para dividir o corpo bem nessa metade, bem em cima dela, você vai chamar de corte sagital mediano, ok? Só que o corte sagital mediano não serve só para cortar o corpo bem no meio, serve para cortar qualquer coisa bem no meio, porque toda estrutura também tem seu bem no meio. Então, por exemplo, essa estrutura tem seu bem no meio, que está aqui. Se eu faço um corte nessa estrutura assim, ó, de forma vertical, dividindo em lado esquerdo e lado direito, bem no meio, também é sagital mediano. Por exemplo, se eu pegar a mão de uma pessoa, aqui, ó, e eu fizer um corte bem aqui no centro da mão dela, dividindo em lado da mão esquerdo e direito, eu fiz um corte também sagital mediano. Por quê? Porque coincidiu com a linha mediana da mão.
Então, tudo que vai bem no meinho, você vai chamar de mediano. Se você corta em cima da linha mediana, você está fazendo um corte sagital mediano. Tudo bem? Percebam, a estrutura aqui foi dividida em dois. Por ter sido dividido em dois, agora, esse pedaço também tem sua linha mediana, também tem seu centro. Então, vamos dizer que essa linha mediana seja aqui. Se eu for lá e fizer um corte sagital bem em cima dessa outra parte aqui, desse pedaço, também é sagital mediano. Tá? Agora, pensa assim, ó, o corpo como um todo. Corpo como um todo. Se eu vier aqui e fizer um corte bem aqui no ombro, isso aqui é um corte sagital, só que ele não é sagital mediano. Porque ele não está coincidindo com o centro do corpo. Ah, professor, mas aqui a mão também não está coincidindo. Sim, mas lembra que eu falei que eu quero pegar a mão isolada para avaliar? É quase como se fosse recortar a mão, colocar aqui a mão desse lado e fizesse o corte aqui com a sagital mediana. A mesma coisa que eu fiz aqui, ó, eu separei essa metade, beleza, agora essa parte está desvinculada da outra. Agora ela também tem a sua parte, que é a sagital mediana. Tá? Então, o ombro eu não separei. Ele continua aqui. Eu quero vir e fazer só um corte aqui, ó. Quero arrancar o braço de uma pessoa, por exemplo. Cortar esse braço. Então, como o braço está ligado ao corpo, então esse corte é sagital, mas ele não é sagital mediano mais. Ok? A mesma coisa, se eu não tirar a mão daqui e quiser falar só da mão e fizer um corte aqui, ó, é sagital, mas não é sagital mediano. Tá? É só sagital. Então, aqui é um sagital mediano, dividindo, né, o corpo em duas metades, esquerda e direita iguais. O plano frontal, ou também chamado coronal, ele divide o corpo em duas metades iguais, só que metade anterior, parte da frente, e metade posterior, parte de trás. Tá? Então, isso aqui também é um plano frontal. Só que como ele também está respondendo, ele está correspondendo a uma linha central do meu corpo, e se eu dividir bem aqui ao meinho do corpo da pessoa, então eu chamo isso de frontal médio. Tá? É um plano frontal médio. Para indicar que eu vim aqui e dividi o corpo bem em cima da linha mediana, quando você olha uma pessoa de lado. Ok? Então, se você pegar, por exemplo, ó, aqui, vier aqui, ó, e cortar bem aqui, pensa que você não fez esse corte aqui antes, tá? O corpo está unido. O corpo está unido. Você veio e fez esse corte aqui atrás. Esse corte aqui é frontal, mas não é frontal médio, porque ele não coincide com a linha mediana quando você olha o corpo de lado. Ok? Se você vier aqui, ó, e cortar o nariz da pessoa, arrancar o nariz assim, né? Você fez um corte frontal, né? Porque você está dividindo parte da frente e parte de trás, parte que é nariz e parte que não é nariz. Só que percebe que você não está cortando bem no meio da estrutura, você está cortando um pedaço da estrutura. Então é frontal, mas como não é bem no centro, não é frontal médio. Tá? Então, o frontal são paralelos aos planos ventral e dorsal e a tangente à fronte do indivíduo. Tangente no sentido de que o lobo frontal, lembra, acaba aqui, ó. E aí, onde acaba aqui aquela área M1, né, do córtex motor primário. E aí, logo para trás, já vai começar a área M2, que é o córtex motor sensitivo, lá no córtex, no lobo parietal, tá? Aqui, né, que seria o parietal. Então, ele tange o frontal. Ele passa bem atrás aqui, ó. Imediatamente atrás do lobo frontal, tá? Do crânio. E o corte transversal é o mais fácil de você lembrar. O sagital, às vezes, dá um pouco para confundir, porque ele também é um corte vertical, assim como o frontal é. Mas o corte transversal
ele não é vertical, ele é assim, atravessado. Então, é o mais fácil que tem de você lembrar, tá? Então, quando você vai lá, ó, e corta o corpo bem no centro do corpo, ou seja, você tem metade igual para cima e metade igual para baixo, você está fazendo um plano transversal médio, porque você está cortando bem no meio do corpo também, tá? Se você faz um corte que não é na metade da estrutura, um corte transversal que não é na metade da estrutura, continua sendo transversal, mas não é transversal médio mais, é só transversal. Então, você tem lá uma estrutura assim, você vem e faz aqui, ó, o corte bem no meio, né? Não ficou bem no meio, mas entenda que é no meio. Então, isso aqui é um corte transversal médio. Mas, se você vem, cadê o lápis? Aqui, não, peraí, peraí, vai ser mais fácil voltar. Aí, como é assim? Se você vem e faz um corte aqui embaixo, você dividiu em parte superior e parte inferior. Só que não é na metade. Então, você chama de transversal, mas não de transversal médio, tá? E sim só de transversal. Ok? Bem, então o plano de secção transversal são paralelos aos planos cranial, podálico e ou caudal. Por que paralelo? Porque lembra que o plano limite, você tem um plano limite aqui, ó, cranial, e você tem um plano limite aqui, ó, caudal, né? Ou podálico. Então, como você tem um plano que é assim, e você tem um plano que é assim, e o transverso é também assim, então eles são paralelos, porque eles não são perpendiculares, né? Se você vem aqui, por exemplo, um eixo, um corte sagital, ele é perpendicular, ó, aos demais eixos. Se você vem aqui com um frontal, corta o corpo assim, né? Dividindo em parte anterior e parte posterior, esse plano também é perpendicular aos planos superior ou cranial, né? E o inferior, caudal ou podálico. Tá? Muito bem. Bom, então, para ir fechando, nós temos esses planos que a gente já falou, são os planos de corte, né? Por exemplo, né? A gente viu os planos e as suas que delimitam o corpo, os planos limite. Nós vimos então que o corpo ele fica dentro de uma caixa, né? Se você tem uma pessoa aqui dentro, você tem um plano que fica do lado direito, um plano que fica do lado esquerdo dela, um plano superior, um plano inferior, e aí você vai ter aqui o plano na frente, que eu não vou desenhar, que é o plano anterior, e vai ter um plano lá atrás que eu não vou desenhar, mas entenda que são esses riscos aqui, ó. Ok? O plano lá de trás, ó, que é o plano posterior. E só o plano da frente, que eu não vou desenhar, que seria o plano anterior. Beleza. Perceba uma coisa. Tanto esse plano aqui, ó, vou colocar numa outra corzinha aqui. Tanto esse plano aqui, ó, quanto esse plano aqui, são planos que se parecem com o plano sagital. Lembra que o plano sagital você divide em lado esquerdo e lado direito? Então é a mesma coisa. A diferença é que esse plano aqui não corta nada. Por quê? Porque ele não está entre as estruturas. Ele não divide as estruturas, ele tangencia as estruturas. Então, ele está ó, ao redor do corpo, em volta do corpo. Mas é um plano sagital. Então, esse plano que a gente fala, plano sagital direito, plano sagital esquerdo, é a mesma coisa que um plano sagital. Só que a diferença é que ele não corta. Então, ele é um plano limite. Tá?
Perceba que esse plano aqui, ó, de cima da cabeça, ou acima da cabeça, né? E esse plano aqui abaixo dos pés, ele também desenha um plano transversal. Só que ele também não corta nada, ele não divide nada. Ele está só tangenciando o corpo, está em cima e abaixo do corpo. Ok? Então, eles também são planos transversos. Plano transversal superior, plano transversal inferior. Ou cranial, podálico, superior, inferior, tá? E aí lá atrás você está vendo um plano reto assim, tá atrás, plano posterior, e você tem um plano aqui na frente, que é um plano anterior. E ambos são planos frontais. Só que a diferença é que eles não estão cortando nada, portanto, não são planos de cortes, eles são planos limites. Tá? Plano aqui anterior, plano na frente, né, ventral, e dorsal posterior. Ok? Agora, olha que legal. Isso aqui é bem simples que eu vou falar, mas inicialmente a gente confunde bastante, tá? Para você não esquecer, tá? Esse plano sagital aqui, ó, direito dele. Por que eu estou falando direito dele enquanto é esquerdo nosso, né? Na tela? Porque lembra que a posição anatômica você vê a pessoa de frente. Então o olhinho dela está aqui, ó. E a boquinha dela está aqui. Você sempre vê a pessoa de frente na posição anatômica. Portanto, isso aqui é o lado direito dela. Isso aqui é o lado esquerdo dela, tá? Então, tanto esse plano sagital aqui, ó, direito, e o plano sagital esquerdo, que estão em pé, eles conseguem ser conectados através de um eixo assim, ó, que une os dois, né? Do mesmo jeito que você tem aqui ó, um plano transverso que está conectando esses dois planos sagitais, você tem um eixo que está conectando. O plano ele não serve para conectar. O plano ele serve simplesmente para cortar ou para limitar o corpo. Quem conecta é um cabo, é como se fosse um eixo, tá? Uma barra, né, que conecta. Ok? Se você, por exemplo, quisesse atravessar andando dessa parede para essa parede, você ia colocar uma corda aqui conectando as duas paredes e passaria andando aqui em cima. Tá? Para você conectar o plano transversal superior ou cranial do podálico ou inferior, você teria que fazer um eixo assim, ó. Ok? Para você conectar o teto com o chão. E para conectar o plano anterior do posterior, você teria que ter um eixo assim, ó, que vai de frente para trás. Ok? Tá, mas por que são importantes os eixos? Porque todos os movimentos que nós fazemos no nosso corpo, eles são feitos ao redor de um eixo. Por exemplo, preste bem atenção, tá? Porque isso ele é um pouco abstrato, porque nem os planos, nem os eixos você consegue vê-los. Então eles são imaginários. Pensa assim, ó. Você tem um ventilador de teto. Aqui está o teto. E aí você tem a haste do ventilador, porque as pás do ventilador, que são como se fossem as hélices, né? As pás do ventilador, elas estão paralelas ao teto e paralelas ao solo. Então elas têm que ficar penduradas no ar, no espaço. Elas ficam penduradas por um eixo que conecta as pás no teto. Quando as pás giram, o ventilador gira no espaço, ele gira assim, paralelo ao solo, de forma transversal. Isso aqui é um plano transverso. O ventilador está com a sua pá transversal, um plano transverso. E você tem um eixo perpendicular ao plano, que está assim. Então, a pá, ela sempre tem que girar em torno de um eixo. Sempre em torno de um eixo. Se você pegar a roda de uma bicicleta, faz de conta que ela está assim, você vai ter um eixo aqui, ó, que cruza, né, daqui para lá, a roda da bicicleta. Você tem o raio aqui e tal, os raios aqui, e a roda está girando assim, ó. Mas tem que ter um eixo, porque tudo que gira, gira em torno de um eixo. A roda de um carro, né? Mesma coisa.
você tem o eixo aqui, ó, da roda, né? Você tem aqui os parafusinhos da roda, quando você precisa tirar para soltar o pneu. E no mesmo sentido dos parafusos, você tem um eixo aqui, onde a roda está posicionada. Então, ela gira, ela está assim, mas ela está girando ao redor de um eixo que está aqui no centro, permitindo com que ela gire. Todos os movimentos do nosso corpo acontecem descrevendo no espaço um plano, como o ventilador, como o plano que é a roda lá do carro, e sempre ao redor de um eixo. Todos os movimentos que eu faço. Tá? Então, ó, quando eu pego um plano sagital, esquerdo e direito, eu tenho um eixo chamado de eixo látero-lateral. Por que látero-lateral? Que vai de uma lateral direita para uma outra lateral esquerda. Ok? Lateral direita, lateral esquerda. Por isso, látero-lateral. Que é a mesma coisa de falar de um lado para o outro. Tá? Esse eixo aqui a gente também chama de transversal, ou eixo transverso, ou eixo horizontal. Pelo mesmo motivo de o plano transversal ser assim. Tá? Pensa assim, ó, os movimentos que você vai fazer, eles descrevem um plano. E o plano gira em torno de um eixo. Então, o plano sagital está aqui. Se ele está aqui, o eixo é perpendicular a ele. Então, ele está assim. Então, você faz movimentos assim, ó, num plano sagital. Esse plano faz movimentos para frente, para trás. Só que não é só para frente e para trás, porque perceba que minha mão tem hora que sobe e tem hora que ela desce também. Então, o movimento é para frente, para trás, para cima e para baixo. Né? Então, ele faz isso aqui, ó, um pêndulo. Esses movimentos caracterizam as flexões e extensões que eu faço na cabeça, no punho, nos dedos. Então, todo o movimento que eu faço de flexão e extensão, eu faço descrevendo ou no plano sagital, sim, em torno de um eixo látero-lateral. Girando em torno de um eixo látero-lateral, um eixo transversal. Ok? No frontal, lembra, você tem aqui, ó, parte da frente e parte de trás. Para você conectar esses dois, você precisa de um eixo que atravesse, que vá da parte da frente para a parte de trás, do anterior para o posterior. Por isso você chama esse eixo de antero-posterior. Quando você tem movimentos no plano frontal, você faz movimentos de abrir e fechar para os lados, né? Abre e fecha, abre e fecha. Movimento de abrir, geralmente a gente chama de um movimento de abduzir, né? De afastar da linha mediana do corpo. Quando eu volto, eu chamo de adução, que é voltar para a minha posição anatômica. Né? Você afasta a perna lateralmente e depois volta a perna fazendo uma adução. Como eu faço esse movimento nesse plano aqui, ó, no plano frontal, né, de abrir e fechar, o meu plano está assim e meu eixo tem que ser perpendicular ao plano. Está aqui meu eixo, ó, tá? Perpendicular, atravessado, ele tem que atravessar o plano. Tá? Então, ele está assim. Então, ele me possibilita fazer esses movimentos aqui, ó, de abre e fecha. Por exemplo, o limpador de vidro do seu para-brisa, lá do carro, ele está no plano frontal. O para-brisa está no plano frontal também, que na sua frente. Né? Quando você precisa limpá-lo, você bota lá o limpador assim, ó, dando um tchau, né? No plano frontal. E esse movimento do limpador acontece porque tem um eixo lá no limpador que permite ele ficar fazendo assim, para um lado e para o outro. Ok? Esse eixo é o antero-posterior. Então, o movimento descreve um plano frontal e ele ocorre em torno de um eixo sagital ou eixo antero-posterior. E por último, nós temos os planos transversos, né? O transverso superior, que é o cranial, e o podálico, o inferior, né? E eu tenho um eixo que conecta esses dois planos, que é o eixo longitudinal ou crânio caudal.
Esse plano transverso, ele é como se fosse o ventilador de teto. Você vê assim as pás girando assim, e você tem um eixo assim. Então você vê o movimento acontecendo assim, ó, transversalmente, girando assim. Então, o movimento está descrevendo um plano transverso em torno de um eixo longitudinal. Esses movimentos são movimentos de rotação que a gente faz, movimento de negação, movimento de um lado para o outro. Tá? Lógico que negação você pode fazer também, negação geralmente a gente está falando para a cabeça, né? Mas isso é uma rotação. Assim como você fazer uma pronação e supinação do seu antebraço, é também uma rotação. Assim como você girar seu tronco de um lado para o outro, você está fazendo igual como se fosse um ventilador, ó, descrevendo um plano transversal, que acontece em torno de um eixo longitudinal. Ok? Então, se a gente tiver isso em mente, entender a combinação dos planos e seus eixos, a gente automaticamente consegue entender os movimentos que são feitos. Tá? Então, plano sagital, sempre é o eixo lateral e você vai fazer o movimento de flexão e extensão. No plano frontal, sempre é o eixo anterior-posterior e o movimento é de adução e abdução. No plano transversal, sempre é o eixo longitudinal e sempre os movimentos que você vai fazer são rotações. E aí, lembrando que supinação e pronação são rotações também, mas são nomes próprios para o antebraço e para os pés, né? Muito bem. Então, só para a gente ter exemplos, né, de como dividir o corpo usando os planos de corte, no caso, você está vendo aqui, ó, um encéfalo que foi seccionado, né, bem no centro, e agora você consegue ver o que está no miolo dessa parte posterior e da parte anterior. Então, aqui você está vendo, ó, uma secção frontal. Foi feito um corte no plano frontal. Tá? E você consegue ver esse miolo que está lá dentro, assim, ó. Você não consegue ver aqui. Tá? Aqui um corte transversal. Então, você seccionou uma parte do encéfalo e agora você consegue ver ele seccionado. Ó. Que pode ser, isso aqui você está vendo, pode ser tanto na vista superior, ou seja, você está olhando aqui, ó, de cima para baixo, ou você pode estar olhando aqui, ó, de baixo para cima. E aqui no plano sagital, você está dividindo o encéfalo bem no meio dos seus hemisférios, né? Hemisfério esquerdo, hemisfério direito. Como é bem no meio, então você está chamando de sagital mediano. E aí você consegue ver a estrutura dessa forma aqui, ó. Todas as suas estruturas, né? O córtex cerebral, aí mais abaixo você vai ver a maior parte, né, do telencéfalo. Aqui embaixo você está vendo a maior parte do diencéfalo e depois o tronco encefálico aqui embaixo, né, que você não consegue ver, por exemplo, tudo isso num corte de secção transversa. Você consegue ver melhor no frontal, mas no transverso você não consegue ver praticamente nada disso. O bom mesmo seria no sagital mediano. Então, para fechar, os eixos, né, eu já dei ali uma descrição, mas eles são assim, né? Você vai ter o eixo longitudinal, que é essa linha assim, que está formando um ângulo reto em relação ao solo, ou seja, perpendicular, né? Vamos dizer que o solo esteja aqui, então o ângulo reto é aquele ângulo que forma 90 graus, né? Entre o eixo, entre dois eixos, que no caso aqui seria o eixo longitudinal e o solo, né? O eixo do solo. Aí você vai ter também, só fechar aqui, aí, você vai ter também o eixo transversal ou lateral, que é o 6, né? Que é esse vermelhinho aqui, ó. Ok? Tá ligando, né? Parte direita com a parte esquerda. E ele forma um ângulo reto também com o longitudinal. Ok? E aí você vai ter, por fim, o anteroposterior, que é o 7, esse aqui, ó, que forma um ângulo reto com ambos os eixos anteriormente mencionados. Então, você vai ter aqui, ó,
um ângulo reto. Opa, deixa eu pegar aqui a canetinha. Você vai ter aqui, ó, um ângulo reto sendo formado. Perceba que eu vou fazer isso aqui, ó. É como se eu tivesse que fazer isso, um ângulo agudo, mas não é, tá? Eu tenho que fazer isso aqui mesmo, ó. Aqui tem 90 graus, ok? Do mesmo jeito que entre o anteroposterior e o longitudinal, também tem 90 graus. É que nessa imagem não dá para ver muito bem, né? Mas o sagital é isso aqui, o anteroposterior é assim. Então, com o eixo longitudinal, ele forma 90 graus. Com o eixo transversal, ele também forma 90 graus, porque ele está fazendo um desenho assim, ó, aqui. Tá? Então, ele também tem 90 graus. Certo? Então, é isso. Então, a gente encerra por aqui. Espero que a aula tenha sido proveitosa a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.